mentirinhas. Nosso cérebro é programado para mentir em algumas coisas. Tem mentira que não vai interferir em nada, e você mente. Não vai dar nada, é só... Porque a gente acha que não vai... você acha, só que você vicia ele na mentira. E tem como reprogramar atravas da PNL? PNL, Programação Neurolinguística, tem como reprogramar tudo. A PNL vai fazer o quê? Tudo. Tudo. Tudo que acontece com você, você nasce original e você acaba virando cópia. Cópia de quem? Do seu pai e da sua mãe. Geralmente. São figuras de influência para você ou de autoridade. Então, 90% dos bloqueios, 80 e poucos por cento dos bloqueios mentais, são os traumas emocionais, são criados pelo pai e pela mãe. E tem um percentual lá menor que é dos professores, ou figura de autoridade. Sim. Não tive pai e mãe, piorou, né? Porque daí, nesse processo, você vai ser bloqueado por aquilo que você não teve. Ou seja, você não recebeu o amor do pai, tem um bloqueio de abandono. Ou seu pai não, sei lá, teve um dia na escola que ele não buscou você, ficou lá perdido na escola. Bloqueio de abandono. Ou seu pai não te abraçava. Também dá o sentimento, a pessoa não consegue se conectar com as pessoas, né? Ela tem dificuldade. Se o cara, de repente, chamou você de burro, seu burro, não sei o quê. Às vezes falou sem querer, mas você, na sua perspectiva, lembra sempre o seguinte, tem o ponto de vista e a vista do ponto. Você tá vendo o dorso da minha mão e eu tô vendo a palma, mas os dois estão vendo a minha mão. Na minha perspectiva, eu tô vendo a minha mão. Você tem irmão? Tenho uma irmã. Uma irmã, quantos é muito próxima de você, a idade? 19. Tá. Próximo, tem 28. Não parece, né? Você tá com 21, é isso, né? Tá vendo? Ele ia falar que minha lata tá furada. Tô com óleo queimado. Eu não passo uma, cara. Todo convidado fala isso. Eu tenho que me cuidar mais, né, cara? Mas aí o que acontece? Se vocês tiverem um momento lá, de repente com o seu pai, com a sua mãe, se tiverem uma vivência, uma situação, você lembra daquele dia com o pai e tal? E aí você, na sua perspectiva, você enxerga que aquele dia foi maravilhoso e na dela não. Ela fala, nossa, aquele dia eu achei péssimo, não sei o quê. Depende do mapa, que o pessoal fala na psicologia do mapa, né? Do seu mapa pessoal. Como que você enxerga o mundo, né? Como você enxerga aquela situação, como você enxergou. Então tem o ponto de vista e a vista do ponto. Isso interfere bastante em criar situações que vão ser bloqueios na sua mente. Né? Que a gente é criado pelos pais, muitas vezes. Porque o seu pai aprendeu uma coisa com o pai dele e aprende com você. E muitas vezes você vai ver que quando você tiver em alguma situação, ou talvez já tenha tido em alguma situação na sua vida, que você começou a falar alguma coisa e falou, nossa, tô fazendo igual meu pai. Tô fazendo igual minha mãe. Tanto pro bom quanto pro ruim. Sim. Né? Por que eu tô fazendo assim? E aí você tenta controlar aquilo, mas é mais forte que você. Porque é aquilo que você aprendeu, você tá acostumado com aquilo. Então o que a gente tem que entender? Nesse momento a gente tá assim, ó, de costa pra gente. Quando você entende que aquela situação, aí você faz o espelhamento. E aqui você vive por decisão. Não por condição. Você fala, eu faço isso por causa disso. E aí, por conta disso, agora eu decido intencionalmente. Eu tenho uma intenção, sai do subconsciente, vem pro consciente. E aí eu falo, intencionalmente eu vou fazer diferente. Por isso que eu procrastino, por isso que eu faço isso aqui, por isso que eu sou agressivo, por isso que eu sou, sei lá, bunda mole, ou sei lá, qualquer coisa. Então aí, intencionalmente. E como que a PNL resolve isso? Eu trago, toda emoção é atemporal no cérebro. Se eu perguntar pra vocês assim, acho que é 28, né? Você deve lembrar. No 11 de setembro, você lembra? Certo. 11 de setembro de 2001, você lembra onde você tava? Tava na escola. Na escola. E você lembra mais ou menos como tava o dia? Tava calor? Você tá na temperatura? Estava sol? Sim, tava sol. Tá. E que mais? Tava na sala de aula, tava bem cheia. Você lembra se você falou com alguém? Pô, lembro. Você lembra foi marcante. Você lembra se você falou... Porra, fudeu, vai cair o... Não, falaram. Foi exatamente assim, no corredor da escola. Fudeu. O mundo vai acabar. Caiu um prédio nos Estados Unidos, a casa tá caindo, não sei o quê. Doideira. E depois aí dá um apagão. Aí eu já não lembro. Mas eu lembro a gente saindo da sala e eu falando, porra, vou pra casa. Sei lá, vou ter aula. Olha as ideias. Mas aí você lembra? Nem fudendo. Não lembra? Não lembra nada que aconteceu? Nem no dia, nada? Que você ligou pra alguém? Se você... Nem pau. Mas quantos anos você tem? Você tem 19? Não, tenho 33. 33. Você não lembra de nada? Lembro do burburinho, da galera falando pra caramba, mas onde eu tava, como é que tava. Tá, de repente não guardou. Mas o que acontece? Não gerou muita emoção. A emoção no cérebro é atemporal. Ó que louco, isso aí é muito legal. Porque ela, por ser atemporal, se eu perguntar pra você, o que você comeu antes de ontem na hora do almoço, você lembra? Puta, aí você já me pegou. Porque não teve emoção. Agora se tivesse uma barata... Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Porra, não lembro. Comi peixe com purê de batata. É porque de repente você tem um padrão de alimentação. Ou não. Você tem um padrão. Ele já tá acostumado, o cabelo já sabe o que vai comer. Né? Ele tem um padrão. Ou você tem um padrão, uma rotina, e aí é legal pra caramba também, rotina, enfim.
Mas ou você tem uma experiência emocional. A experiência, ele não teve experiência emocional com isso, então... Tanto faz. Sei lá, né? O meu só lembro porque foi muito só, bom ter que sair da sala. Pensou em sair da sala, mas qual são diferentes. Tem gente que lembra que pra quem ligou, o que aconteceu, ficou preocupadão ou não. Depende da situação. Tempo, né, já, né, cara? Então, foi o quê? como você lembra disso? 2001. 2001. Então, o que acontece? Fez agora, né? Aniversário, dia 11 de setembro. Então, o que acontece? Por seu cérebro trabalhar com emoção, porque se ele guardar tudo exatamente, ele guarda, tá lá registrado. Se você puxar, você vai lembrar do que você comeu. Mas vai demorar um pouco, né? É igual você falar sobre marcas, né? Qual marca de refrigerante você lembra agora? 1, 2, 3, já? Simples, Coca, né? Coca. Pode. Segunda. Guaraná. Dolly. Terceira. Pepsi. Tubaína. Muito bom, Tubaína. Quarta. Já lascou. Eu tô com a imagem pureza, lembrei. Pureza? É lá de Floripa. Caramba, sensacional. Não conheço. Por quê? Você vai... Tubaína, tipo, proporcionalmente, vamos dizer assim, mas é bom pra caralho. Então, porque tem uma relação, né? Mas você vê que você vai ficando mais difícil lembrar? Sim. É a primeira que tá na mente. Qual que é a pergunta top? Top é a pergunta que tá na top, no primeira lista. Falar, que pergunta que eu faço pra ele? É a primeira que você fez. Putz, não interessa se tá certo ou errado. Não tem. Porque não tem pergunta errada, né? Porque gente errada não faz pergunta. Tem uma outra frase que é diferente. Não tem pergunta idiota, porque idiota não faz pergunta. Mas enfim. Então o cara vai... você vai guardando que é emoção. E aí com a emoção você tem um registro. Essa emoção causou alguma coisa em você. Bom ou ruim, não interessa. Aí geralmente você tem que ressignificar o que é ruim. Dá pra ressignificar de 2 jeitos. Um pelo amor, pelo processo que você vai fazendo como se fosse a hipnose. Eu vou falando pra você, se eu baixando essa frequência cardíaca, respira bastante, oxigena o cérebro. Vai soltando, respira, vai acalmando, mas você tem que permitir. Sem permissão não existe, tá? Pô, isso é uma coisa fantástica de falar. É igual a hipnose. Não existe tal hipnose. A parada é o seguinte, hipnose é tipo Waze. O processo que é natural do corpo é o transe, tá? Tipo, quando você tá assim, esquece a chave, ela tá no seu bolso. Já aconteceu com todo mundo, já tá com o óculos na cabeça, o óculos tá na sua cabeça. Você tá no processo de trânsito, andou no trânsito, às vezes você ficou olhando no celular, né, fez alguma coisa, você nem lembra quando você foi pro trabalho ou pra... Mas foi. Foi, porque é automático. O seu cérebro vai buscar automatizar o máximo possível, porque lembra na savana africana, ele tem que economizar energia, porque você pode sofrer algum perigo de fuga ou ataque. Então 30% da sua energia quem gasta é o cérebro. Ele falou, não gasta energia não. Fica aí comendo chocolatinho, vendo Netflix. Mas o correto era o cérebro ter tido tempo de se adaptar aos estímulos de hoje, né? Porque hoje as coisas não são tão perigosas como era antigamente. Exatamente. Mas... Hoje não vai, igual você falou, não vai entrar um leão aqui agora, porque a gente sabe que o ambiente não proporciona... Deus do céu. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer agora, né? Então as situações elas não estão tão preocupantes, talvez, ou tão arriscadas, não tá tão difícil, eu acho a palavra... de acontecer alguma coisa pra gente ter que tomar uma decisão rápida, né? Mas eu acho que isso correlaciona com os outros estímulos que a gente tem hoje que não tinha antigamente, né? De tudo. De preocupação excessiva que a gente não tinha antigamente, que hoje a gente tem. Trabalho, parte financeira, saúde, família, o celular na rua. Quantas vezes você tá andando na rua olhando pro lado pra saber se alguém vai te roubar? Antigamente não tinha isso. Verdade. Então, tipo, é verdade. Hoje o cara tem outras preocupações que não é um leão entrando. Mas é um cara chegar com uma faca e passa teu celular aí. Exatamente. Né? Só que depende da situação. Exatamente. Então o cérebro ele tem essa programação, tem várias outras programações, né? Que a gente conversou, né? Nem sei se posso falar aquela. Claro que pode. Pode. Então vamos falar. Bala. Porque você lembra quando você é o homem, assim, né? Tem aquela coisa de ficar daquela conferidinha, né? Olhar pra mulher que passou, né? Quando era pequeno, né? A gente aprende até com agora para com essas bobagens, mas você tinha uma coisa de conferir. Sabe por que você olhava e geralmente... A mulher passa, você... geralmente agrada uma mulher que tem um quadril largo. Você sabe por quê que agrada você? Te agrada uma mulher de quadril largo? Você acha bonito, né? Aquele formato de violão, né? Circunferência. Acho que sim. Sim, depende. Depende. Mas por que agrada, geralmente agrada a maioria dos homens? Porque a mulher de quadril largo, na sua memória ancestral, ela é mais fácil dela engravidar. O pessoal fala, parideira, né? Mas a mulher é mais fácil de ter filho, porque o quadril mais largo realmente facilita a mulher ter filho. Então o que o pessoal não conta as verdades. Isso que eu fico muito puto, que eu falo, tem que falar o porquê. Aí quando cai a chave, você fala por quê? Você fala, caraca, por isso que eu faço isso. Aí você para. Quando você entende os porquês, você consegue controlar o que você faz. Porque se você não entender porquê, você não vai entender. Por exemplo, minha filha tinha um processo
Quando separou, ó, ela falou assim, quando separou, eu perdi meu pai. Não perdeu, mas pra ela perdeu. Quando separou, eu perdi o apartamento, teve que mudar. Quando separou, eu perdi os amigos. Ou seja, mudar é ruim. Olha que louco, você nasceu mudando, cara. Você nasceu, você tava na barriga da sua mãe, você era embrião, virou feto, feto virou um bebê, bebê nasceu, virou um neonácio, né? Os primeiros 7 minutos de vida chama neonácio. E depois tem um estudo, tem um médico pra isso, neonácio. Aí depois, neonácio. A mulher do Bruno deve saber a respeito. Deve conhecer sobre o neonácio. Tem um médico pra esses 7 minutos de vida, né? E ó, o 7 aí de novo, enfim. E aí você vai lá... Coincidência, enfim. Então tem todo um processo. Então se você não gosta de mudança, você não vive. Existem 3 coisas, né? Tem melhora, mudança e transformação. O que é melhora e mudança? Melhora. Quando você vem aqui, viu esse podcast, puta, melhorei, velho. Só que a melhora faz assim, cai. Mudança é mais ligada a transformar uma mudança física ou uma mudança geográfica, né? Mudança de lugar, estava na barriga, foi para fora da barriga, mas mudança geográfica. E a transformação é algo que realmente você não tem volta mais no processo. Você não consegue voltar a ser feto, você não consegue voltar a ser criança. Você não tem mais, é daqui para frente. Né? Igual os espanhóis vieram pro Brasil aí, quando vieram, queimaram as caravelas, queimaram as coisas, né? Os portugueses. Pra que isso é? Pra não ter volta, é daqui pra frente. E muitas vezes a gente fica deixando pontes com o passado. E essas pontes do passado que vão fazer mal pra você. Ou seja, o que é depressão? É transformar o seu passado em residência e não referência. Seu passado tem que ser referência, ou seja, tem que viver. Quem vive no passado está no processo depressivo. Quanto tempo eu tenho que viver no passado? 10%. Quanto tempo no futuro? 20%. Ah, mas eu tenho que planejar, sim. Mas não viver lá. Porque senão é ansiedade. Verdade. É presente. Presente é o momento. O presente, olha o nome, o presente é um presente. O nome já diz. Então, viva o presente 70% do tempo, porque é aqui que vai acontecer as coisas, é aqui que você vai fazer as coisas, porque é aqui você vai construir seu futuro. E se as pessoas, o que acontece com as pessoas? Vivem demais no passado. Sofrendo por algo que aconteceu, mas já aconteceu. Você chegar na sua cabeça, bater com esse livro, você vai falar, ai! Mas se eu perguntar pra você, o que foi? Ah, já passou. Não tá doendo mais. Então, virou passado. Agora, se eu ficar lá, pô, o cara me bateu, não sei o que, tá doendo até agora, você tá remoendo. Então, para de remoer. Então, o que acontece com as emoções? Você traz ela pro presente de uma forma que eu tava falando, traduz isso, e aí você pega com a pessoa e você volta naquela emoção. E como que dá pra descobrir um problema, né? Tem bloqueio de falar em público. Tem bloqueio de necessidade de aprovação. O que é aprovação? Se eu tivesse necessidade de aprovação, eu não tava aqui falando. Tô nem aí com o que o pessoal vai pensar. Né? Mas não tem o seu público? Não. Tem público pra tudo e até falar, papagaio até fala, né? Então, é pouca. Cada um fala o que quer, não dá pra você controlar isso. Né? Então, o que você faz? É pegar essa emoção que tá aqui no passado, você descobre ela é o fruto, tenho isso, não consigo falar em público, gaguejo, porque não consigo. Por quê? Porque eu lembro lá atrás, você vai puxando na memória, todo mundo vai falar que não tem problema nenhum pra você, né? Depois vai puxando na memória, vai trabalhando, fazendo pergunta. As perguntas vão confundindo a pessoa. Você vai jogando um monte de pergunta. Por que você faz isso? Por causa não sei o que, tal, não sei o que. Como que é você com seu pai? A pessoa vai bugando. Isso causa no cérebro um negócio que chama dissonância cognitiva, que ele vai dar uma dissonância, você vai travar, ela vai trazer a informação, vai sair lá do fundo, lá. Não sei se já brigou com alguém, ou com, assim, de discussão com alguém, com namorada, daí você tá brigando por causa disso. Daqui a pouco você vai falar, né, também teve 1900 e tanto, você também teve aquela menina lá, né? Eu falei, gente, mas é por causa do copo, né? Quem tá brigando, esquece que lá já foi. Por quê? Quando você tá no processo de ira, você tem o córtex pré-frontal e o córtex visual. Você começa a rotacionar isso aqui, no processo de ira. Começa a rotar, começa a tirar os lixos lá de fora, as fichas ruins lá. Começa a rotar. Aí que você acha a treta. E aí você achou isso, fala, tem um problema disso, porque teve um dia que eu tava na sala de aula, então você tem o fruto, é o problema. A árvore, onde é, quando aconteceu, onde aconteceu, o que foi. Foi uma situação na sala de aula. E a raiz foi o dia exato que aconteceu. As pessoas, teve um dia lá que eu fui falar, o pessoal riu de mim, eu fiz xixi nas calças, e eu virei uma vergonha, eu fui sair correndo e chorando. Achou o bloqueio. Beleza, achou o bloqueio. Eu posso trabalhar com ele na dor, da raiva ou no amor. Como que faço na dor? Eu pego, seguro você aqui, seguro o antebraço e falo assim, imagina que eu sou um poste. Já joguei um pouco de hipnose em você, em uma indução, e você não vai conseguir, você pode dar a força que você quiser, você não me tira do lugar.
Não consegue. Você acha, Brunão? Pode fazer. Eu já fiz com um cara grande. Porra, Pode fazer. Desafio. Depois você vê no próximo capítulo. Mas aí, o que acontece? Você trava aqui, ó. Segura aqui, você segura aqui. Você fala assim, ó. Você é um bosta, você que é isso mesmo. Você mijou nas calças. Começa a jogar tudo que aconteceu. Só que não é com você, você tem que entender. Aí você começa a falar, xingar, soltar toda a emoção. Vai rotacionar seu cérebro, vai dar aquela doideira, dá até dor de cabeça e tudo. Aí, pá, chorou e tal. Aí libera aquele lá, daí eu falo, calma agora tal. Libera o perdão. O que aconteceu com você? Você libera, você não tem culpa. Esquece a palavra na vida de você, é super importante. Tem responsabilidade. Quando você fala desculpa, você está carregando a culpa. A frequência de onda dessa palavra, você vai carregar. A origem da palavra vai trazer que a culpa é sua, tá? Só por isso. Mas o meu cunhado falou, não, mas o perdão, eu me perdoo ou me desculpa é a mesma coisa. Teoricamente tem um pouco da mesma função, mas me perdoa é diferente. Você não carrega uma culpa na palavra com você. Tá? A origem, etimologia da palavra. Aprenda sobre etimologia. Depois a gente me lembra de falar sobre mágoa. Eu vou explicar o que quer dizer. Certo. Mágoa e reclamar. Enfim. E aí o que acontece? Tem que lembrar, senão... E aí você pega... Não reclamar. Aí a gente pega essa emoção, fala com a pessoa, beleza, agora, isso no processo de ira, tá? Fala com ela, libera o perdão, não sei o quê, agora você dá um abraço, conecta. Quando você abraça a pessoa de coração, você deve ter abraçado alguém que você gosta muito, né? De peito com peito, assim, o seu coração entra em ressonância com a batida do outro mais de 5 segundos. Em ressonância, você libera a ocitocina. Por isso que eu falo a felicidade orgânica, né? Por que as pessoas falam hashtag perdão, gratidão? Não serve de nada se você não tiver emoção. Tem que ter emoção. Hashtag perdão, puta, me perdoa. Quando sinto gratidão, né? Hashtag gratidão porque eu consigo ir no banheiro sozinho. Eu tive Covid, quase morri, eu não tinha pressão pra cagar, tá? Pra você ter uma ideia, não tinha força, assim. Caramba! Não tinha ar pra isso. E tudo que eu respirava doía. Eu quase fui pra vala. E aí fui pegando vários códigos. Por aí, não tem um processo. Imagina a sensação de... Não, você não consegue. Competência, né? Tipo, você não consegue. São bosta. Cagar, velho. Não, é horrível. Porra, é foda. E doía respirar. Eu fazia exercício. O exercício meu era esse aqui, ó. E era horrível. Então, o que aconteceu? É tudo um processo de ressignificação. Eu decidi viver. Porque nesse processo, na primeira semana, eu falei, se eu morrer de Covid, quem vai ligar? Né? Parece uma coisa besta. Eu tava com 65 de oxigenação do cérebro. Mas é uma coisa que veio pra mim na cabeça. E tinham várias energias ruins querendo me levar embora. Então, quando você tem um propósito, sempre vai ter alguém querendo te levar. A sombra não gosta da luz. A luz, se eu perguntar pra você, se é luz ou sombra? Uma pergunta. Luz? Você. Luz. E Vini? Luz. Então, o que você tá fazendo dentro da gaveta? Por que você não ligou sua luz? Vocês estão ligando sua luz, estão vindo aqui e tal, não só essa, mas vocês estão colocando sua luz pra fora. Mas tem muita gente que tem uma luz tão boa, tão grande quanto a sua e não põe embaixo da gaveta ou embaixo da mesa. A luz fica no alto para iluminar melhor, para iluminar mais vidas, né? Então você não precisa ter briga com a sombra, você só precisa ser luz. É tranquilo, é só assim. Mas como que você chega nessa consciência? Ressignificando várias coisas. Lembra que eu falei desse problema? Então você vai lá, ressignifica. Eu posso fazer pela ira desse jeito, que daí eu paro, libero o perdão, respira, tal, vai melhorar. Solta um gritão até acabar o ar. Isso na hipnose. E não, isso no processo de ressignificação você pode trabalhar um pouquinho de hipnose junto, mas não precisa estar hipnotizado para fazer isso. Mas você usa oxigenação. Aí você libera um gritão até acabar o ar, porque para sair aquela dor, porque seu cérebro não vai querer que você mexa com isso, porque ele causa dor. E todo o processo de dor, ele vai fazer com que você gaste energia. Lembra sempre de gastar energia, essa é a chave do cérebro. Ele falou assim, ele gasta 30% da sua energia diária. Se você for fazer isso, vai gastar energia pra caramba. Dói, né? Emocionalmente, você mexer com essas tretas aí. Ninguém quer mexer com isso. Só que todo o processo é uma fuga da dor e uma busca pelo amor. Na psicologia. E na psicologia freudiana diz que você teve lá um momento na sua vida, entre os 4 e 9 anos, 12 anos, uma criança ferida. Existe uma situação que você deixou de ser natural, de ser do seu original. Lembra da criancinha que andava pelada, não sei o quê? O pai fala, não faz isso. Você é um menino, você é idiota. Para isso aqui. Começa a colocar, uma barreira. Bloqueou. Já era. Já travou. Travou criatividade, travou conhecimento, travou um monte de coisa. E você nem sabe. Aí você foge daquilo, foge da dor, se esconde num negócio no Enneagrama, que Enneagrama é um negócio de estudo dos números lá, que a gente é aos 9, no Enneagrama, enfim. E aí você foge pro número para agradar os outros.
Você fala, se eu fizer assim, papai me ama. Se eu fizer assim, mamãe me ama. Se eu for desse jeito, não. Então eu recalco aquilo, né? Que chama de recalque no cérebro. Você recalca, você esconde. Foi escondido. Tá tudo certo. O que você faz no processo PNL? Você traz de volta. Teve um cara grandão lá, pra você ter uma ideia dessa questão. Cara grandão, puta, quase 2 metros. Cara, gente boa do interiorzão, assim. Ele chegou lá, o pai dele jogou, aprendeu a nadar. O pai dele é tipo, sei lá, aqueles caras antigão do faroeste. Jogou ele no lago. E ele teve medo de nadar, porque o pai dele jogou, se sentiu abandonado, achou que ia morrer. Vamos morrer. Todo medo remete à morte. Tem 2 tipos de medo. O fisiológico, aquele medo do leão que a gente falou, ou o medo psicológico, que é que você inventou. Né? E todo medo remete à morte. E aí o cara chegou lá, jogou ele, a gente foi ressignificar. Quando você faz pelo amor é o seguinte, você cria um ambiente aqui, o cara tá aqui de pé. Ó, aqui é a situação. Você tá aqui. Fecha os olhos, respira, tal, faz respiração, tal, até o cara baixar a frequência, vai, ó, contando de 10 a 0, e eu vou gradualmente fazendo, até chegar a 0, né? E quando tiver 0, você tá em um estado bem tranquilo, calmo, relaxado. E aí o cara vai fazendo. Pode fazer sentado ou em pé, mas dá pra fazer. Daí aqui, ó, aqui é o campo energético. Dá pra você criar esses campos energéticos, tudo é energia. Mentalmente, igual você tava falando do treino, né? Vocês mentalizavam o treino antes, o jogo, pra depois chegar. Se você mentalizou, somente viu, sua alma viu, existe. Você só não chegou. E aí, o que acontece? Você mentalizou. Daí você fala, agora entra no campo, você tem 7 anos de idade, seu pai jogando lá. Como que você tá? Aí traz toda a emoção. Puxa. É muito louco. Aí se o cara sente mesmo, como se estivesse na água, afogando e tal. Aí você pega, tira o cara de volta. Tá vendo a criança aqui? Tô. Agora a gente vai ressignificar isso aqui. Daí começa, você dá uma volta com a pessoa, até pra ela sair do ambiente, volta e tal. E agora? Como que você vê? Ah, eu quero colocar isso. Então, como que é esse PNL na parte do amor? Você vai naquela situação, como filme, tá rodando filme. Você volta naquele filme do passado através da emoção, sempre da emoção. E aí você conecta com aquele passado, porque o cérebro, a emoção é atemporal, ou seja, o seu cérebro não sabe se tá acontecendo agora ou acontecendo naquele momento. E você lembra mais fácil, né? Você volta naquela emoção, é como se fosse um filme, volta naquele filme. Eu quero colocar o quê? Quero colocar meu pai não me jogando, quero colocar meu pai entrando na água comigo, quero colocar ele me pegando junto, nadando junto comigo, quero colocar como que tava o dia? Tava chovendo, eu quero colocar um sol. Você coloca tudo que você quiser. É só a mente que controla. Cor, tudo. E como que tá agora? Vamos entrar, entra de novo. Ah, agora eu tô vendo. Tá, putz, agora tá legal isso aqui, tô vendo. Inclusive, você faz teste com outra pessoa, a pessoa capta o sentimento dela, é muito louco, sem saber da história. Você coloca uma pessoa aqui de costas pra ela, ela fala, tô sentindo isso aqui. E sem saber, você pega de outra sala.